pessoal, na aula de hoje nós iremos falar sobre gráfico da função do primeiro grau, ok? Como nós vimos na última aula, dada uma função f de x igual a vezes x mais b, e a tem que ser diferente de zero, porque se a gente tiver o a sendo zero, vocês concordam que vai ficar x vezes zero, 0 mais b, daí a gente teria f de x igual a b. E como b é um número constante real, a nossa função também seria uma constante, ok? Então vamos aqui, ó. A gente vai ter aqui, ó, A é coeficiente angular, certo? O nosso A a gente pode chamar ele de coeficiente angular. E B é o nosso coeficiente linear. Vocês vão entender um pouquinho melhor daqui para frente por que coeficiente angular e por que coeficiente linear. Primeiro caso aqui de gráfico, se A é maior que zero. Se A é maior que zero, a gente vai ter o gráfico de um jeito aqui. Deixa eu arrumar a régua aqui para a gente fazer o gráfico. A gente vai ter o gráfico desse jeito aqui, ó. Ele será crescente, certo? Porque os valores de y sempre estão crescendo. Você concorda que aqui era menos 3, aqui já é 1, então ele sempre está crescendo. Porque o a é o coeficiente angular? Porque o a ele é essa angulação aqui, ó. E essa angulação, a gente pode falar que o a é igual a tangente de alfa. E alfa é esse ângulo aqui, ó, que a nossa reta forma com o eixo x, certo? Beleza, então. Então, como a gente tem o a sendo maior que zero, a nossa reta ela é crescente. Vamos aqui para o segundo caso. Novamente, eu vou pegar a minha reguinha aqui para a gente poder esboçar esse gráfico aqui, ok? Deixa eu arrumar ela. Pronto, régua arrumada. A gente pode desenhar o gráfico dela. Pronto. Vou guardar aqui minha régua. Aqui nós temos o caso se o nosso A ele é menor do que zero. Agora a gente tem aqui, ó, esse aqui sendo o nosso ângulo alfa. E lembrando, o A é igual a tangente de alfa. Quando vocês forem ver tangente lá no círculo trigonométrico, vocês vão entender o porquê aqui o nosso A é negativo, certo? Daqui talvez algumas aulas eu faça uma playlist sobre trigonometria e fale sobre esse assunto. Então, certo, vamos lá. Vamos a alguns exemplos para entender um pouco mais sobre o gráfico da função do primeiro grau. Aqui, ó, no nosso exercício número 1. Faça o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Primeira coisa que a gente tem que entender. Uma reta, como a gente está falando de gráfico da função de primeiro grau, é uma reta. E uma reta é definida por dois pontos. Se a gente tiver um ponto, infinitas retas podem passar por esse mesmo ponto. Só que se a gente tiver duas retas, quer dizer, dois pontos, a gente consegue definir uma reta. 3 pontos, 4 pontos seria exagero. Só 2 pontos dá para definir tranquilamente uma reta de uma função do primeiro grau, certo? Então vamos lá. Primeira coisa, a gente tem aqui a nossa f de x. Se o nosso x for zero, vamos ver quanto vai valer a nossa f de zero? Deixa eu apagar aqui. Se a gente tiver a nossa f de zero, a gente vai ter 2 vezes 0 menos 1. Vocês concordam então que daí o nosso f de zero é 2 vezes 0 é 0, menos 1, menos 1. Então, quando o nosso x for zero, nosso y vai ser menos 1. Vocês lembram que eu tinha falado que o nosso b da nossa função do primeiro grau era o coeficiente linear. E o nosso b aqui é o menos 1, certo? Então a gente vai ter aqui o ponto x valendo 0, certo? Então vai ser aqui, e y menos 1. Temos esse ponto aqui, certo? E uma coisa que vocês sempre têm que se atentar. O nosso b sempre vai ser o ponto pela qual a reta passa no x valendo 0 e o valor de y será o valor de b. No caso aqui, né, o b é o nosso menos 1, ok? Vamos achar um outro ponto. Quando a nossa função vale, o x vale 2, ok? Nós teremos 2 vezes 2 menos 1. Nossa f de 2 será 2 vezes 2 é 4, menos 1. Nós chegamos aqui no resultado de,
coloquei o 3 aqui, 4 menos 1, nós chegamos no resultado igual a 3, ok? Então, quando o nosso x vale 2, o nosso y vale 3. Estão entendendo que é uma função? É a gente ter um valor y em função de x, ok? Vamos marcar aqui no gráfico. Então, a gente tem o x 2, y 3. Então, a gente tem isso aqui, né? A gente tem esse ponto aqui, ok? Que é o x2, y3. Agora, como a gente viu que só precisa de dois pontos para definir uma reta, vamos traçar essa reta, ok? Só deixa eu ajustar aqui a minha régua. Pronto, agora conseguimos traçar o gráfico dessa reta, ok? Pronto. Traçar, terminamos. Isso é fazer o gráfico de uma função do primeiro grau. Lógico que se a gente quisesse colocar mais valores, poderia tranquilamente. Mas como eu falei, é necessário apenas dois pontos. Aqui nós temos o nosso coeficiente linear, certo? Que é o valor de b. Como eu tinha falado, b é o coeficiente linear, certo? E aqui uma coisa muito importante. Vocês perceberam que o nosso a é maior que zero? Por isso que nossa reta ela é crescente, ok? Sempre que a gente tiver o a maior que zero, a nossa reta ela é crescente. Deixa eu até escrever aqui para vocês, ó. Aqui nós temos uma reta crescente e quando o a é menor que zero, nós temos uma reta decrescente. Decrescente. Ok? Então, repetindo, a maior que zero, crescente, a menor que zero, decrescente. Agora vamos um exercício aqui de vestibular. A função f do primeiro grau é definida por f de x igual a 3x mais k. Aqui, o k nada mais é do que o b, né? Que é o termo independente. Ok? O valor de k para que o gráfico f corte o eixo das ordenadas no ponto 5 é, ou seja, o x é o eixo das abscissas e y é o eixo das ordenadas, ok? Se ele quer que o gráfico corte no ponto 5, vamos falar que aqui é o 5, ok? Lembrando, quando o gráfico passa pelo eixo y, é o nosso coeficiente linear, que nada mais é que o b, que aqui a gente chamou de k, e que no caso aqui é 5, porque ele fala que passa aqui no eixo das ordenadas no ponto 5. Então a gente tem esse ponto k, não, vamos chamar de ponto p, ok? Que é o ponto 0, 5, em que 0 é o nosso x e 5 é o nosso y, ok? Então é isso, é assim que você vai resolver essa questão, a gente colocando aqui k é igual a 5, ok? Então é isso aí, pessoal. Nossa, pera aí. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. Meu Deus, calma aí. Vai dar tudo certo. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter vindo até aqui. Se inscreva no canal, dá um like. Qualquer dúvida, manda aí. Manda para os amigos também. É isso aí, falou.